Bom, pessoal, eu queria apresentar o Frater Ricardo Castilho, Frater da Artesão, grande colaborador da nossa amada ordem, já fez o caminho de Santiago e vai nos trazer a sua experiência hoje aí, se dispôs a compartilhar conosco a sua experiência. Frater Ricardo, obrigado pela dedicação à nossa ordem e estar aqui compartilhando conosco a sua experiência. Bom trabalho. Obrigado, boa noite, Frater de Sorolles. É um prazer estar aqui apresentando, divulgando o Caminho de Santiago, que tem muita história, tem muita informação. Eu diminuí uma palestra que eu já tinha apresentado no auditório. Não é fácil. Imagine que você tem um filme de James Bond e 2 horas você tem que editar ele em 1 hora. Então, muitas coisas foram cortadas. Tem muitas informações que não vai dar tempo para passar. Eu espero que essa condensação seja adequada, tá? Nós vamos falar do caminho em 3 capítulos e um epílogo. O epílogo é uma coisa importante, que não é essencial, tá? Agradeço o espaço, a RJ3, os conselheiros, o Luiz e os demais. Agradeço a presença de alguns Rosacruzes da excursão do Egito, que eu convidei pessoalmente, e os irmãos também da Convenção de Portugal, que apareceram, que eu convidei, estão presentes, tá? Também alguns irmãos da loja Guanabara, que eu frequentei durante 6 anos, e especialmente tem uma pessoa que não é da ordem, que foi o único brasileiro que eu encontrei fazendo o caminho. Ele está aí. É um gaúcho, o Janderson. Pronto. Tem uma pessoa também muito importante que está presente aqui, está lá do Ceará, é o 3 vezes mestre, mestre artesão, mestre maçom e mestre Rosa Cruz. É o Frater Valdir, que fez a iniciação dentro da Grande Pirâmide, está presente também. Muito obrigado, Walter. Frater Valdir. Tá? Vamos lá. Estamos aqui uma meditação em movimento. Tá? É uma das formas de interpretar o caminho. Eu não sou professor de história. Eu sou engenheiro pela UFRJ e trabalhei a vida toda. Isso é uma coisa muito rara. Trabalhei 34 anos na mesma empresa. Eu entrei na empresa e me aposentei na mesma empresa. A empresa existe. Eu estou aposentado há 7 anos. Tá? Vamos lá. Eu não fiz só o caminho de Santiago. Eu já fiz 6 peregrinações, 5 no Brasil, que o Santiago foi a única fora do Brasil. Tá? Eu não vou usar um vocabulário exclusivamente Rosa Cruz, porque essa live é pública. Eu vou usar o caminho que se fala no caminho de Santiago, é uma linguagem comum, católica. Tá? A interpretação vai ser católica. Vamos lá. Adalberto, pode passar o slide. Próximo. Isso, vamos lá. Quem é Santiago? Santiago é um dos 12 apóstolos de Cristo. Vocês observem que tem 2 Santiagos. Esse que está com uma aura vermelha do lado esquerdo. Ele é chamado de Santiago Maior. Existe também o outro Santiago, ele é o filho de Alfeu. Dos 12 apóstolos de Cristo, praticamente todos eles tiveram um fim muito cruel. Infelizmente, o cristianismo
ele foi fundado debaixo de muito sangue. Começou com Cristo e os demais. Ninguém aceitou ser crucificado. Os dois foram crucificados numa cruz. Isso é uma coisa pouco conhecida, poucas pessoas sabem a origem que esses 12 apóstolos tomaram. Todos fugiram de Jerusalém e nenhum homem assistiu à crucificação de Cristo. Diz a igreja que foram 3 mulheres. Todos fugiram para pregar o evangelho e pregaram muito bem. Fundaram igrejas e trabalharam muito. O caso específico de Santiago é o único que está sepultado na Espanha. Em Roma, 5 apóstolos estão sepultados em Roma. Por isso que ainda é importante ir a Roma também. Adalberto, próximo, por favor. Isso. Essa concha é o símbolo do caminho. Eu vou explicar, porque talvez ninguém saiba por que essa concha simbolizou o caminho de Santiago. Essa concha, esse símbolo, foi usado, inclusive, em guerras dos reis cristãos para expulsar os mouros da Espanha. Era um símbolo que era usado, inclusive, na guerra. O que acontece? Na época de Cristo, né? Primeiro século, ninguém conhecia o que existia após o Oceano Atlântico. Era conhecida apenas a Europa, a Ásia, a África, o Mediterrâneo e o mar. Então, naquela época, a Terra ia até um ponto que é chamado Finisterra. Em latim, é o fim da Terra, que é um ponto extremo para o oeste, que é na costa da Espanha. Atualmente, a tecnologia descobriu que não é a Finisterra, mas é o ponto da Roca, em Portugal. Quando Santiago ele pregou o Evangelho de Cristo, ele caminhou, não sei de que forma, isso ninguém sabe, mas ele chegou até a Galícia. E a Galícia é que tem esse marisco, que é esse aqui. Esse marisco. Esse marisco ele trouxe para Jerusalém. Ele saiu de Jerusalém e voltou 6 anos depois com essa concha na bolsa, na mochila, não sei o que ele usava. O que aconteceu? Isso foi descoberto pelo imperador da ocasião, era o ano 6 depois de Cristo, e ele foi decapitado com uma espada. Próximo, Adalberto. Isso. O que ocorre também ninguém sabe como, tudo isso é lenda, são possibilidades, mas é o que a igreja indica. Nesse lugar em que Santiago trouxe essa concha, 900 anos depois que ele foi decapitado, um pastor de ovelhas com o seu cajado, lá é uma colina, é um lugar alto. Santiago fica a 800 metros do mar. Um pastor de ovelhas, lá na colina, onde está hoje essa catedral, encontrou uma lápide
uma pedra em um túmulo e escrito em latim: aqui jaz Santiago o Maior, um dos apóstolos de Cristo. Tá? O encontro por o pastor de ovelhas chama-se. Daqui a pouco eu vou dizer o nome dele. Pelaio. O encontro desse túmulo, que está aqui, se vocês verem na foto, está aqui os ossos, né? Os restos mortais de Santiago, eles estão lá embaixo, no subsolo da igreja, da catedral. O que acontece? Foi um evento fantástico. Não existia nenhum túmulo de um apóstolo de Cristo na Espanha. Então, dali foi feita uma igreja e uma catedral e virou esse monumento fantástico, que é a maior igreja da Espanha, e Santiago é o padroeiro da Espanha também. Esse santuário é o terceiro santuário mais visitado do mundo, do santuário católico. Tá? O próximo, por favor. Esse fato, Santiago era Santiago Maior, Santiago filho de Alfeu. Esse sobrenome Compostela é em latim, quer dizer, com estrelas. Diz a lenda que nessa noite que o túmulo de Santiago foi encontrado ali embaixo da catedral, teve uma chuva de estrelas cadentes. Então, Santiago com estrelas, Compostela. Tá? Vamos falar agora nesse assunto interessante. A origem das peregrinações é um assunto que é muito presente no ser humano, nas religiões. Se a gente, pelo lado dos cristãos, dos cristãos e dos católicos, as três maiores peregrinações, a primeira é a Roma, por causa do Vaticano, por causa do Papa, e porque em Roma estão sepultados 5 dos apóstolos de Cristo. Também a estrutura turística que tem para Roma são excursões. Então, é o que se chama, para Roma, é uma romaria. Tá? Em segundo lugar, o lugar que é o maior número de peregrinações do mundo católico é para Jerusalém, e tem todas as razões, né? Não preciso nem explicar. E, em terceiro lugar, é Santiago de Compostela. Do lado dos judeus, dos hebreus, também é uma peregrinação muito grande, a Jerusalém. É muito tradicional os judeus do mundo inteiro, pelo menos uma vez na vida, peregrinarem para Jerusalém. E do mundo islâmico também, um dos 5 pilares do islamismo, 5, é uma peregrinação à Meca. Eu, inclusive, lá no Egito, conversei com o guia Rosa Cruz, que é da excursão Rosa Cruz, e eu perguntei a ele se eu podia peregrinar a Meca. Ele falou: rapaz, de maneira nenhuma, você será morto, não vai. E ele era islâmico. Bom, então, do lado Rosa Cruz, nós também temos alguma coisa ligada à peregrinação. É essa aqui. Ó. Dentro da Biblioteca Rosa Cruz, existe esse livro, O Caminho de Santiago, feito por um francês, um Rosa Cruz francês. É um bom livro, está aqui comigo.
histórico. Muito bom. Vamos lá. O próximo, por favor. Alberto, isso. Está aí o livro, pode seguir. Mais um. Quando a gente fala do caminho de Santiago, não é um caminho de Santiago. Vocês veem nesse mapa aqui que só na Espanha e Portugal tem 12 caminhos. O que é o caminho? Deixa eu desligar aqui. Desculpa, foi ligado. Desculpa, o telefone tocou. O que se diz caminho de Santiago é um caminho francês, é o mais frequentado, talvez é o mais longo, né? Nem sempre é o mais longo, o caminho que veio de Barcelona. Desculpe. O caminho que vem de Barcelona é mais longo. O porquê que o caminho de Santiago as pessoas acham que é só o caminho francês? É esse que está aqui, escrito em francês e amarelo. É porque no século XI foi escrito o primeiro livro para o caminho de Santiago. Foi escrito por um monge francês. E essa é a razão desse caminho ter ficado tão famoso. Tá? Na verdade, todos esses 12 caminhos que vocês estão vendo aqui, eles podem ser percorridos, com exceção do inverno. Muitos caminhos não funcionam no inverno, alguns por causa até da neve, né? E da baixa frequência. Então, exceto o caminho francês, da metade para frente, e o caminho português, praticamente funcionam o ano inteiro, mas não são todos. Tá? Na baixa temporada, algum desses caminhos a pessoa tem que telefonar antes de planejar ir. Tá? Agora, uma coisa importante, porque são 12 caminhos. Por que 12? O 12 é o seguinte, você caminha no caminho de Santiago e em vários outros caminhos, em média 25 a 30 quilômetros por dia. O que acontece? Você tem que dormir, você tem que jantar, tem que tomar um banho. Então, os caminhos, isso quer dizer o seguinte, que esses caminhos, a cada 25 quilômetros, você tem um pouso, que antigamente dormia até na igreja. Ou seja, tem um albergue paroquial ou municipal para você poder dormir, tomar um banho, jantar, tomar café da manhã e no dia seguinte repetir o ciclo. Tá? É importante dizer também que essa terra que nós estamos vendo aí nesse mapa é uma terra que já foi o Império Romano e já foi o Império Árabe também. Uma boa parte dele aqui. Então, o que você encontra no caminho são muitas fortalezas, muitos pontes, muitas igrejas, monumentos. Então, é um caminho realmente que tem muita história envolvida. Tá? É importante também citar que o caminho de Santiago, o francês especificamente, que é o mais famoso, ele foi tombado. Ele é um patrimônio da humanidade, desde 1998. Tá? Pronto. O próximo, por favor, Adalberto. Isso. Então, agora nós estamos no segundo capítulo. O capítulo é o seguinte, para você fazer o caminho, você pode até estudar uns livros aí e pular de cabeça, mas não é recomendável, porque você precisa ter informações. Essa plateia aqui, que eu já até dei 2 palestras aqui, é a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago. Existem 8 no Brasil.
que acontece? Para você fazer o caminho, você não dorme em nenhum albergue sem o passaporte. Vai aparecer a foto dele aí. Quando você chega no passaporte, não te pede a identidade, muitas vezes nem seu passaporte internacional, não. Vão pedir apenas o passaporte de peregrino. E se você tem que recolher no Brasil, em 8 lugares, em 8 estados diferentes. No Brasil, são 8. E no Rio de Janeiro está aqui, que se reúne mensalmente. Eu sou sócio da associação há 12 anos e frequento muito. Tem 2 encontros mensais e a gente caminha, tem um lanche peregrino, e é esse auditório aí. É na Casa de Espanha, no Humaitá, no Rio de Janeiro. Tá? Agora vamos entrar na etapa. A mais simples de explicar é a questão financeira. O Caminho de Santiago, quanto custa fazer o Caminho de Santiago? Primeiro, a passagem aérea da sua cidade até onde você vai partir. Pode ser na França, pode ser na Espanha ou pode ser em Portugal. Passagem aérea, em média, isso varia muito, temporada, mas vamos dizer mais ou menos $600. Seria o mínimo, talvez, que você consegue ir do Brasil para a Europa. A segunda preparação financeira, para nós, é caro. Não é porque uma diária de peregrino é cara. Para o europeu, um dia de peregrino é muito barato. São 30 euros por dia. 30 euros inclui o jantar, o café da manhã e a noite, o pernoite no albergue. O albergue é uma faixa de 5 a 12 euros. O café da manhã, menos de 5, e à noite tem 2 opções. Ou você faz a comida em grupo, que é uma coisa fantástica, ou você está com vontade de comer fora, você pergunta na portaria do albergue, eles vão te dizer 2, 3 lugares para você jantar, chega lá e dizer assim, eu quero um menu peregrino. O menu peregrino vem tudo, para quem passou o dia inteiro andando. É um prato feito, muito bem feito, uma sobremesa, uma salada e meio litro de vinho. Uma meia garrafa de vinho. Isso é o menu peregrino. Custa mais ou menos 6, 8 euros, 10 euros, por aí. Tá? Então, 30 euros por dia, mais a passagem aérea, você já fez o Caminho de Santiago. A parte financeira é essa. Não é exatamente só a passagem. Você vai chegar em Madrid, você tem que ir até o lugar que você vai partir. Você vai chegar, se for em Paris, você tem que se deslocar, ainda tem que pagar trem. Tá? Pronto. A parte física é a segunda etapa. A parte física é o seguinte, você não pode, vamos simular aqui, vai ter a Maratona do Rio, daqui a 6 meses. Você quer fazer a Maratona do Rio, você quer correr 42 quilômetros, você tem que treinar. Você não vai pagar inscrição, você não vai fazer nada. Você vai andar 5 quilômetros e vai embora. Então, é uma prova. Na verdade, não é uma prova, mas é mais de meia maratona por dia. Todo dia. Todo dia tem mais de meia maratona. Não é uma prova. Não tem esse enfoque. Mas o esforço físico é um pouco mais de meia maratona diariamente. Tá? Então, você vai ter que treinar. São 90 dias antes de embarcar a um treinamento que começa na primeira semana com você chegar a 10 quilômetros e vai evoluindo,
Na última semana, você tem que fazer, num domingo, sozinho, 30 quilômetros com a mochila nas costas. Essa é a evolução. Tá? Agora, a terceira preparação psicológica, essa é longa. Espera aí que eu vou chegar nela. A preparação psicológica é uma quebra. O caminho, ele vai quebrar a sua zona de conforto completamente. E ele vai quebrar os seus paradigmas. E é uma transformação psicológica muito forte. Eu vou contar aqui, vocês vão ver que eu dou certo. Tá? Primeira coisa é o seguinte, no caminho não tem doutor, não tem coronel, não tem excelência, não tem juiz, não tem general, você não tem rico, não tem pobre. Você vai dormir numa beliche que em cima está o general e em cima está o soldado. Há uma condensação de todas as condições sociais. Não existe. Só existem duas pessoas no caminho, o peregrino e a peregrina. Pronto. Essa é uma quebra. Eu sei porque eu encontrei um juiz no caminho e ele estava impactado. Nunca me chamaram assim. Ninguém sabe que eu sou juiz. Então, é o impacto, tá? Isso é impacto para quem é, né? É de um ganho. Outra coisa é que você vai ficar muitos dias sem ter nenhum contato com as informações urbanas que a gente tem. Você não vai ver televisão, não vai escutar rádio, não vai ler jornal, não vai ter internet, só de noite, só para você dizer que está vivo lá no albergue. E aí você tem uma outra questão. A sua caminha não está lá. E todo dia muda a caminha. E essa caminha é um alojamento com 15, 20, 30 pessoas. E são beliches. E de noite, depois do vinho, tem gente que ronca. Então você vai sair dessa zona de conforto. Você vai dividir a sua cama todo dia com 20 pessoas, de todas as nacionalidades. Tá? Novos, velhos, jovens de todas as idades, todo mundo junto. A outra questão, bem curiosa, não existe banheiros, existe um vestiário unissex. Mas ninguém vai ficar pelado, não. É o seguinte, você é um vestiário, como qualquer vestiário de um clube. Você entra e tem uns bancos, tem as bancadas, que são comunitárias. Todo mundo está ali junto. Agora, você fecha a porta e toma banho. Você fecha a porta e usa o vaso sanitário. Mas é um banheiro único. Isso também é uma novidade, né? A gente não está acostumado com isso. E quando você for dormir, não vai ser o seu pijaminha, não. Você vai dormir com aquela roupa que você vai caminhar amanhã, que só tem uma roupa a cada 24 horas. Pronto. Por favor, próximo. Agora é um outro capítulo. O meu caminho começou aí, dentro dessa ambulância. Nesse hospital que vocês estão vendo aí, em Londres. Hillington Hospital, em Londres. Eu já era sócio da associação desde 2008 e planejava fazer o caminho quando eu aposentasse. Mas, 2 anos depois, eu entrei na associação em 2008. Em 2010, eu fiz uma viagem de família. Parece que não tem nada a ver com caminho, tá? Mas vocês vão entender o quebra-cabeça que, no final, essa ambulância aí vai explicar. O que aconteceu é o seguinte, eu dormi no avião, no Rio, e só levantei em Londres. Eu marquei o cinto de segurança e não levantei. E era classe econômica, então fui sentado daqui até Londres. São 9 horas sentados.
sem levantar, sem ir ao banheiro, sem beber água, sem fazer nada. Eu entrei numa que era de noite, falei, quando chega lá, eu levanto. Bom, o que acontece é o seguinte, quando chegou lá, o voo era um voo da TAM, antes da Latam, né, em 2010. A família me acordou, Ricardo, você não ia levantar em Londres? Chegamos em Londres. Aí eu olhei na janela, chegamos em Londres. Peguei a minha mochilinha e levantei. Mas eu estava me sentindo muito mal. Estava assim, muito fraco, muito fraco. E eu falei, não, vamos embora. Eu sei que você está passando mal, mas vamos embora aqui, vamos desembarcar. Bom, eu não desembarquei, né? Eu saí da porta do avião e caí. Caí de cara no chão com a mochila nas costas e eu tive um AVC. Eu tive um acidente vascular cerebral que foi uma trombose, um entupimento, né? Na verdade, a trombose, se eu tivesse levantado no avião, eu tinha morrido. Por sorte, eu não levantei e caí no finger. E eu saí dali de maca, numa UTI móvel, e eu acordei 2 dias depois. Quando eu acordei, não sabia onde eu estava, completamente fora do mundo. Eu estava hospitalizado nesse hospital aqui, Hillington Hospital, e fiquei lá 5 dias. Eu fiquei muito ruim, claro, fiquei na UTI, depois melhorei, fui para a enfermaria. Quando chegou o 5º dia, o médico chamou a família, que a minha mulher e os 3 filhos estavam a 30 quilômetros do hotel. Do hotel, não, estavam no hotel a 30 quilômetros do hospital. E chamou a família e disse, olha só, ele não pode voar. Ele não tem condições de voar. Vocês vão ficar aí mesmo. Ficar aí uns 15 dias, 20 dias, depois vocês vão embora. E quando for embora para o Brasil, você tinha várias condições. Eu tomei vários remédios, o voo foi de dia, eu tinha que andar no avião de 1 em 1 hora e eu fui para o Rio. Tá? Então, essa viagem era o aniversário de 15 anos da minha filha. Não teve festa. A única coisa que a gente fez que foi muito boa, claro, foi uma viagem da família toda para Londres. Bom, ficamos a Londres, não houve festa nenhuma, foi uma tristeza, e eu vim do jeito que pude, voltei para o Brasil. Tá? Esse acidente vascular cerebral me trouxe 2 lesões, uma das quais eu carrego até hoje. Mas a primeira eu me desorientou muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito saudável, eu sempre fiz muitos esportes, ciclismo, eu surfava até um ano, até 63 anos eu surfei. Eu caminhava muito, e eu fiquei 26 anos sem beber, eu tinha uma dieta, sempre tive, até hoje, uma dieta muito rigorosa, e eu fiquei muito deprimido também. Eu não tinha motivo de ter um acidente desse, tá? Então, lembra bem que eu tive 2 acidentes. Uma dislexia, que eu carrego até hoje, e a outra lesão, eu tive uma lesão que é uma desorientação muito forte. A gente nasce com isso. O passarinho, ele sai do ninho dele, voa e volta para o ninho. A abelha sai da colmeia, voa e acha a colmeia. Eu saía da minha casa, não conseguia voltar. Não sabia onde eu morava. Então, eu me perdia muito. Eu também perdi o nome dos meus familiares. Eu não sabia da minha família. Então, eu tive uma lesão muito forte e fiquei muito traumatizado com isso, tá? Vamos em frente. Adalberto, por favor. Bom, nós estávamos em 2010, aqui em 2016. Aqui começa meu caminho.
O que acontece? Meus filhos, minha filha que não fez 15 anos em Londres, e esse rapaz que mora aqui na minha casa, moram comigo até hoje, são solteiros, eles estavam fazendo um intercâmbio universitário na Universidade do Porto. E eu também sou filho de português, nós todos temos a cidadania portuguesa. E eu decidi que eu me recuperei da orientação. Passarinho, eu voltei, aprendi a ir para casa. E eu fiz uma promessa para o Todo-Poderoso, ou para Santiago, ou para onde a gente quiser incorporar, que quando eu adquirisse essa orientação normal que todos temos, você vai na padaria, volta para casa. Eu ia no banheiro, não sabia onde era meu quarto. Era uma desorientação muito forte. Que quando eu me recuperasse dessa orientação, eu ia pagar essa promessa indo a pé para Santiago. Do Porto até Santiago é a via portuguesa central, daqueles 12 caminhos, né? São 260 quilômetros. Eu fiz absolutamente só, em 13 dias, e cheguei em pé. Continuo em pé aqui, tá? Nesse caminho, foi numa época de baixa temporada, eu cheguei lá no outono, final do outono, eu cheguei em Santiago em 5 de novembro, baixa temporada. Durante 13 dias, eu só encontrei um brasileiro. Esse brasileiro está aqui na live. É o Jamerson. Obrigado, Jamerson, por você ter comparecido. E eu falei inglês, espanhol, português e consegui me desenrolar bem. Tá? O próximo, por favor, Adalberto. Isso. O caminho. Agora vamos falar do caminho. Essa hospitalidade secular, diria milenar, o caminho ele funciona muito bem há 1000 anos. É uma coisa impressionante. Vocês estão vendo aqui, isso é um albergue. Esse é um albergue. Existem várias categorias de albergue. Eu só usei. Existe o albergue paroquial, que é um imóvel da Igreja Católica, ou existe um albergue que é uma casa, é um albergue municipal. Mas todas essas estruturas, está vendo que o albergue aqui está pintadinho, tudo arrumadinho, ele é todo cuidado por voluntários, dia e noite. Tudo que tiver aí, se tiver que consertar o telhado, ele é administrado por voluntários da região. Muitos deles são ex-peregrinos. Tá? Então, essa hospitalidade é uma coisa impressionante. Na verdade, eu estou aqui prestando um serviço de hospitalidade. Eu estou divulgando o Caminho de Santiago. A associação, vocês viram a foto agora há pouco, ela funciona também voluntariamente, assim como as nossas lojas, nossos capítulos. Eles funcionam muito bem e são totalmente, funcionam absolutamente por voluntários, hospitalidade, tá? É o amor ao próprio, é o amor ao andarilho desconhecido, que vai chegar essa noite, que vai ser muito bem tratado, peregrino no bom caminho, o que o senhor precisa, eu vou te ajudar. Então, você sente no caminho, eu fiz 6 caminhos, Santiago só um. Isso é comum, em outros caminhos também. Mas Santiago é uma coisa sobrenatural. Um dia eu estava no albergue e eu queria sacar dinheiro no caixa eletrônico. E eu fui na portaria do albergue, tinha um voluntário lá, eu falei assim,
Rapaz, onde é que tem um caixa eletrônico para eu sacar uns euros aí? Rapaz, ele me pegou na mão, atravessou a cidade, chegou no botequim e falou assim: tudo bem, meu amigo, esse cara é um peregrino, troca o dinheiro para ele. Não tinha caixa eletrônica. Eu no botequim, eu passei o cartão e o cara me deu 20 euros, não me cobrou nada. Me deu até um cafezinho de cortesia. Então é uma coisa assim que você se sente muito bem. Você fica num lugar, você tem um sacrifício, mas você se sente muito bem, tá? Existem também os albergues particulares, porque atualmente chegam em Santiago de Compostela 1.000 pessoas por dia de mochila. É muita gente. Então não há como alguns albergues paroquiais receberem todas essas pessoas. O Caminho hoje recebe 350.000 pessoas por ano na Catedral de Santiago. São as pessoas que pedem a Compostela. Tem gente que nem entra na catedral. Tá? E também tem até hotéis de luxo, hotéis rurais. Não é o caso, tá? Mas que existe, existe. O albergue ele não fica aberto 24 horas, não. O albergue ele abre às 3 horas da tarde, às 15 horas. Quando dá às 22 horas, os voluntários vão embora. Não fica ninguém no albergue. Fica só os peregrinos. A porta bate, tranca, né? De manhã, clareou o dia, vai todo mundo embora, você bate a porta, o albergue fica sozinho. E aparecem mais dois voluntários para limpar e lavar o banheiro e arrumar tudo. É uma coisa incrível, tá? Ninguém toma conta, o albergue funciona quase que sozinho. Tá? Vamos lá. O próximo, por favor. Isso, Adalberto. Essa é uma parte do caminho. O caminho é um solitário sabático? Eu acho que é. Na verdade, o seu caminho, se você andar comigo e a gente fizer o caminho juntos, você vai falar uma coisa do caminho, eu vou falar outra. É feito que você é ao cinema e cada um fala uma coisa do filme. Na minha concepção, o caminho é um sabático, sim. Porque ele tem muitas coisas a ver com sabático bíblico. Sabático, para quem esqueceu, lá em Gênesis, ele já tem esse termo. Sabático é uma atividade que no sétimo dia Deus descansou. E os judeus descansam no sábado, né? Ao pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. E para quem não conhece, os fazendeiros da agricultura, os judeus, normalmente, eles plantam 6 anos e 1 ano eles deixam a terra descansar. E nesse ano em que a terra descansa, ele faz um sabático. Então, ele faz uma coisa completamente diferente, abandona a fazenda dele e vai viajar. Tá? Então, esse sabático é uma coisa bíblica que funciona até hoje. Na verdade, se a gente memorizar um pouco, dentro da legislação trabalhista brasileira, existe um negócio dos funcionários públicos, que não sei se ainda existe, mas no tempo do meu pai e da minha mãe, que era funcionário, existia, que é a licença prêmio. A cada 5 anos você tem 3 meses. Isso é sabático. Isso existe legalmente. Então, na minha interpretação, o caminho funciona muito bem como um sabático. Tá. O outro, por favor, Adalberto. O próximo. Tá. Que festa, né? Ô, Jefferson, ó, você aqui, ó. Esse cara de verdinho aqui do lado esquerdo, tá aí. Como é que funciona? Como é que é a mecânica do caminho?
caminho você anda sozinho, de sol a sol. Como é que funciona? O dia clareou, você vê o dia clarear e você começa a andar, daqui a pouco é meio-dia, o sol está na sua cabeça, e o dia vai, e o sol se põe. Você anda de sol a sol. Eu, por exemplo, fiz Porto, Santiago, então eu fiz para o norte. Então eu via o sol nascendo do lado direito, o leste, e ele se pondo no oeste. Esse tempo, sol a sol, é sozinho. Você fica mais ou menos umas 7 horas andando continuamente. Claro, com pequenos intervalos de descanso. Agora, à noite, as pessoas se encontram, não se conhecem. Você não sabe o nome, você não sabe de que país essa pessoa é, que língua que ela fala, se ela é um delegado, se é um juiz, se é um médico. Você não sabe nada. Mas você senta na mesa e faz uma festa, como se você fosse assim comemorando que aquele dia foi muito bem sucedido. Tá? Então, de noite, essa alegria. Aqui à esquerda tem o café da manhã e à direita tem um jantar no albergue. Esse albergue é português. Adalberto, próximo. O caminho ainda é católico. Isso é um assunto discutível. Nessa foto do lado esquerdo é uma salinha. Aí é um altar budista. E essa salinha budista, ela fica dentro de um mosteiro católico, que tem 1000 anos. Esse mosteiro é o Mosteiro do Vairão, o Janison lembra dele? É o seguinte, você está andando no caminho, mato, de repente você encontra um prédio de 5 andares, um monumento, parece um hotel enorme, que tem uma igreja e um cemitério, não tem mais nada. Lá tem uma sala para os budistas meditarem. Tá? Do lado esquerdo, nós estamos discutindo se o caminho é católico. Tá? Esse grupo que vocês veem aqui é um grupo de judeus muito organizados, todos cabeça branca, que se organizaram em Israel e estão fazendo. Então, você tem os budistas, você tem os judeus, tem gente de toda parte do mundo. Tá? Vamos lá. Próximo, Roberto. Isso é importante. As pessoas acham que o caminho é para jovens. É para jovens, sim. Jovens de 60, jovens de 50, jovens de 70, jovens de 80. Tem muito jovem. Nessa foto que acabou de passar, tem uma senhora ali, uma americana, de 74 anos, que estava andando na boa, quietinha, não perturbava ninguém. Então, aqui, na minha frente, está um cidadão, foi até meu vizinho, que eu morei no Rio, 6 anos também, em Copacabana, era meu vizinho em Copacabana. Esse senhor aqui, curiosamente, é o Pelaio. Pelaio é aquele pastor de ovelha que achou, tem o mesmo nome do Pelaio. Esse cidadão, ele já fez 7 vezes o caminho francês. O caminho francês são 780 quilômetros. Ele já fez sozinho, e o último, ele já estava com 85 anos, rindo desse jeito. Então, tem jovens de todas as idades, tá? O caminho não é para atletas, o caminho é para pessoas com disposição para fazer um treinamento e para quebrar aqueles paradigmas da cama, do banheiro, e para botar a mochila nas costas, tá? Vamos lá. Tem uma coisa interessante, que foi uma senhora que eu conheci, não foi nesse caminho, não. Eu conheci no caminho da fé. Ela falou uma coisa muito que eu nunca esqueci. Era uma viúva, uma senhorinha,
uma jovem, né? Uma jovem de 70 e poucos anos, e que ela passou a vida inteira viajando, claro, com o marido, né? Ele ganhava bem também, viajava de navio, via para a Europa, para o Canadá, foi para a Austrália. E ela sempre naquele padrão de excursão, tudo organizado. E, e um dia, depois que ele faleceu, ela ficou muito triste, que não tinha mais com quem viajar, e uma amiga convidou ela para fazer o caminho de Santiago. Eu não lembro qual o caminho que ela fez, porque eu encontrei ela aqui, no caminho da fé brasileira. Ela falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Ela falou: meu filho, eu viajava com meu marido, aquelas viagens com tudo arrumado, guia, tudo organizado. Eu levava 25 quilos de bagagem, 20, 30. Viajava com muitas roupas. Eu fiz o caminho do jeito que você já fez também, com 3 roupas, todo dia lavava roupa, do jeito que você fez. E eu posso dizer uma coisa, foi a coisa mais importante, a viagem mais importante que eu fiz na minha vida. Com 7 dias, 7 quilos de roupa, andando de bota. Foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Que meu marido me perdoe, mas essa viagem superou todas as que eu fiz com ele. Tá? Vamos lá? Tá, pode ficar aí mesmo. Existe Não, pode ficar lá mesmo, Adalberto, desculpa. Eu estou no meio. Tá bom. Existe uma técnica. No início eu falei que é meditação em movimento. O que acontece? Existe um triângulo que você vai entrar em comunhão, que é a sua condição física, aquilo que você treinou naqueles 90 dias, com o seu coração, que também treinou com 90 dias, com os seus pulmões, que treinaram. E você vai entrar, você acordou, tomou café e saiu do albergue, cada um por si. E você vai andar 7 horas. Você não vai ali na esquina, nem vai dar uma volta no shopping. Então você começa e você e bater no chão. Paf, paf, paf. Isso é um mantra. Por incrível que pareça, isso produz um mantra. Você entra num estágio, vocês vão ver uma foto ali na frente, em que eu estou em transe. Eu fiz um selfie, o único selfie talvez que eu tenha feito, a viagem inteira. E eu estou em outro estágio. Você entra num estágio, é uma marcha. Só que você faz isso 7 horas, você está em outro estágio. É uma meditação profunda. E você, se alguém quiser falar com você, você fala. Você não está afim de falar com ninguém, você está lá dentro. Você está lá dentro do seu corpo, na sua cabeça, mergulhado. Então, o caminho você produz um movimento mais ou menos de uma locomotiva. Você vê a locomotiva saindo da estação, ela vai vai aquecendo, e daqui a pouco ela chega na velocidade de cruzeiro e vai embora. Vai embora. Você não acredita, mas você vai andar 6, 7 horas como uma locomotiva. Tá? Estamos aqui ainda. Você vai descobrir que só tem 3 coisas. Vamos lá. Tem ontem, hoje e amanhã. Ontem, hoje, amanhã. Ontem, hoje, amanhã. Isso se repete, de uma forma cíclica. Todo dia você faz aquele ritual, você lava a sua roupa, você escolhe a sua cama, você toma banho, você janta com aquela turma, toma meia garrafa, meio litro de vinho e dorme. De manhã você dorme com a roupa do dia seguinte, você veste, vai embora e aquilo vai dar certo e você, daqui a pouco, você não consegue fazer outra coisa. Você está feliz da vida fazendo isso. Tá? Isso existe uma coisa interessante. A sua mochila
só pesa 8 quilos. É muito difícil você ficar viajando. Eu fiquei um mês na Europa com esses 8 quilos, tá? Foram 13 dias do caminho, mas eu fui muito antes e voltei muito depois. Eu fiquei 28 dias, 4 semanas na Europa com esses 8 quilos. Você tem o que é o minimalismo? O que você tem? Na verdade, você tem muito pouca coisa, mas essas poucas coisas são da melhor qualidade. Você tem a melhor bota, com a melhor mochila, com o melhor chapéu, e aquelas 3 camisas, uma é essa aqui, tá? A outra está ali. E você vai com essa roupa, vivendo desse jeito, de uma forma muito simples, mas você se acostuma e você gosta. Eu vou explicar uma coisa incrível. Você não leva shampoo, você não leva creme rinse, você não leva creme para pele, você leva só um protetor solarzinho pequenininho e leva isso aqui, um sabonete. E com esse sabonete você vai lavar o cabelo, vai lavar sua roupa, vai tomar banho. É só um sabonete. Se você levar mais, ele vai ficar no primeiro albergue. Eu cometi uma falha. Eu levei uma Bíblia. Larguei a Bíblia no primeiro albergue. Quando você chega no primeiro albergue, você vê muita coisa abandonada. Ninguém consegue. Você vai andar com 8 quilos, se você levar 9, vai ficar na estrada. Larguei até Bíblia. Por favor, Adalberto, próximo. Bom, já estamos andando, estou no meio do caminho. Aqui é o Rio Minho, a fronteira Espanha-Portugal. Eu estou numa fortaleza romana, fantástica, em Valença do Minho. E nesse dia eu recebi uma ligação da minha filha, desculpe. Tudo que eu estou falando é um quebra-cabeça que vai fechar, tá? Mas estapafúrdia que seja isso, vocês vão descobrir que isso vai fechar. Eu recebi um telefonema da minha filha dizendo assim: pai, dá para você tirar uma foto do seu cartão de crédito, frente e verso, e mandar para mim? Ela estava lá em Portugal, lá em Porto, de onde eu saí. Eu já estava aí uma semana andando. Falei: poxa, minha filha, o que você vai fazer com o meu cartão? Vai comprar um celular novo? Vai comprar um Rolex? O que você quer com o meu cartão de crédito? Eu só tenho esse, eu preciso dele, hein? Para usar aqui no dia a dia. Ela falou: não, meu papai, é que você vai chegar em Santiago no dia 5 de novembro. E o seu aniversário é no dia 9. E eu tenho que comprar presente para você. Eu vou comprar com o seu cartão. Bom, tá bom. Escaneei o cartão, mandei para ela e falei: tá bom, vou confiar nela. Era os meus 59 anos, que a gente ia comemorar quando eu terminasse o caminho. Tá? O próximo, por favor. Bom, daquele Rio Minho, eu ainda andei 7 dias, sozinho. Tá aqui. Nessa foto, no cantinho, talvez tenha sido o único selfie que eu fiz na viagem. Eu estou naquele transe que eu falei para vocês. Já estou uma locomotiva. Então, eu tirei uma foto, eu já estou chegando em Santiago. Esse era o último dia. Santiago é uma colina, como se fosse Petrópolis. Eu estou subindo, está frio, e eu estou ficando cansado porque sobe, né? O caminho, vamos lá. Uma pessoa me perguntou se eu senti solidão de passar o dia inteiro sozinho, de sol a sol, só andando. Eu falei, cara, eu nunca fiquei sozinho.
não fiquei sozinho, mas não tinha ninguém comigo. Eu me senti o tempo todo muito bem acompanhado. Eu diria, na forma católica, que o anjo da guarda estava comigo, mas eu não sei com quem estava comigo. Mas eu nunca andei sozinho. Eu andava muito bem, eu estava muito tranquilo, muito estável, e eu cheguei lá nesse dia, tá? Essa foto aqui não é minha, mas nesse momento eu não tinha nem condição de tirar foto, porque quando eu olhei a catedral, a minha promessa estava se concretizando, né? Essa praça, quem não foi lá, mas não sabe, mas aqui é uma praça muito grande, é um pátio enorme, Praça do Obradoiro. E nessa hora que eu cheguei, foi essa hora que estava assim mesmo, não tinha ninguém. A igreja estava toda iluminada, fechada, as lojas fechadas, a luz acesa, estava 7 graus nesse momento que eu cheguei lá. E eu não acreditava, cara, eu cheguei. Eu não vou entrar na igreja, mas eu vou botar minhas mãos lá. E eu fui com as mãos, quando encostei, chorei muito. Chorei muito. Mas eu chorei aquele choro de felicidade, aquele choro que a noiva chora no altar quando entra a aliança, aquele choro que o pai chora de alegria quando vê o filho dele na maternidade. E eu chorei e não conseguia largar da igreja, na catedral, chorando, pingando. Aí recuperei, falei, cara, cheguei, obrigado, Senhor. Foi feita a sua promessa, paguei. Aí eu fui no albergue, um albergue enorme, igual aquele que eu falei há uns momentos atrás. Seminário menor, eu imagino maior, né? Parece o hotel Quitandinha, esse albergue. Dormi lá. Eu saí para jantar, estava 3 graus, mas eu não sabia de nada, estava tudo bom, estava assim, em outro mundo. Fui, jantei, voltei, 3 graus, frio danado, e dormi nesse albergue. E no dia seguinte eu peguei um trem. Eu demorei 13 dias para ir do Porto até a catedral. O trem demorou 3 horas. Voltei, tá? Estamos aqui ainda. Eu não tive nenhum problema. Nenhum. Nada. Não tive nada, doença nenhuma. Não resfriei. Não doeu o joelho, não doeu a perna, não doeu a coluna, não doeu nada. Eu fui 100% aprovado. Foi um sucesso absoluto, tá? Já falei. E agora, o próximo, por favor, Adalberto. Eu acho que é o último, tá? O penúltimo. Isso é uma compostela. Compostela é um diploma cobiçado por todo mundo que faz o caminho. Mas ele não é concedido a todas as pessoas que chegam, não. Você, quando chega, você é entrevistado, você preenche um formulário e você vai marcando, respondendo, e você vai perguntar por que você fez o caminho. Se você fez o caminho por motivos turísticos, você não recebe a Compostela. Se você fez o caminho por motivos históricos, você quer ver as fortalezas, as pontes romanas, você não recebe a Compostela. E se aquele carimbo, aquele passaporte que está aqui do lado esquerdo, não tiver rigorosamente carimbado, você também não recebe. Porque você tem que carimbar esse passaporte de 10 em 10 quilômetros. Não é só onde você dorme. Você dorme aqui
e vai caminhar 25 quilômetros. No meio do caminho, num lugar que não passa carro, é uma capela, uma coisa, a porta na casa de alguém, tem uma seta assim, stamp here, carimbe aqui. E você, às vezes, sozinho, vai lá mesmo, você e carimba. Então, você carimba como você dorme, onde você vai dormir, e no meio do caminho. Porque aconteceu que algumas pessoas estavam carimbando. Está fazendo caminho de moto, de carro, de ônibus, e queria levar a Compostela. A igreja descobriu. Então, a Compostela. Agora, quais são os dois caminhos? Primeiro, eu tenho que levar o passaporte todo carimbado. Segundo, são dois motivos religiosos. São dois motivos só. Na entrevista, se você tem que responder um dos dois. É o seguinte: você fez o caminho, meu caso específico é das opções. Eu recebi uma graça, que eu consegui, eu me recuperei da lesão cerebral e eu paguei o caminho que eu tinha recebido uma graça. E a outra é o inverso. Também você recebe a Compostela. Você vai responder o seguinte: olha só, eu tenho um familiar que está com câncer e eu estou pedindo uma graça divina e fiz o caminho esperando que quando eu chegue no Brasil essa pessoa se salve. Eu, inclusive, encontrei pessoas que receberam essa graça. Foi até do câncer, tá? Então, a pessoa às vezes pede para uma coisa material, assim. Eu estou fazendo o caminho porque eu quero me formar na faculdade, eu quero passar no concurso público, eu quero casar. Eu estou fazendo o caminho porque eu pedi ao Santiago, a Deus, ao Todo-Poderoso, que eu vou fazer por esse motivo. Você recebe a Compostela. Então, está aí a minha, 260 quilômetros, meu nome, no dia 6 de novembro. Na verdade, eu cheguei no dia 5, foi no dia seguinte que eu peguei a Compostela. Adalberto, agora os 3 capítulos terminaram, agora tem um epílogo. Tá aí o epílogo. Vocês viram lá atrás que eu fui hospitalizado em Londres. Eu fiquei lá 15 dias, muito mal, muito mal. Eu tive um derrame, né? Aquela história do avião. E a minha filha, era a festa de 15 anos dela, foi uma tristeza, né? Foi um terror. A festa de 15 anos, ela me visitando numa UTI, achando que eu ia morrer. Na verdade, eu passei muito pouco pela morte. Se eu andasse no avião, a trombose andava, provavelmente eu ia morrer no avião. Tá? Então, o que acontece? Quando eu passei aquele cartão de crédito lá atrás, com presente de aniversário, era uma passagem aérea. É a estadia num albergue. Estou num albergue em Londres. É um albergue, igual os que eu gostei tanto de dormir. E ficamos eu, e minha filha, e meu filho, e passamos os meus 59 anos em Londres, acertando nosso trauma de Londres. Ela comemorou os 15 anos dela com 21 anos, foi 6 anos depois. Por favor, a próxima. Está aqui. Está aqui a minha filha, está aqui em casa hoje, aqui com 21 anos, o menino com 23 e eu com 59. Ela comemorou os 15 anos dela 6 anos depois, eu comemorei os meus 59 no dia mesmo, e meu filho estava acompanhando. Tá? O próximo, por favor. Eu recomendo a quem quer conhecer o caminho que frequente as reuniões mensais da associação. Tudo é gratuito, nada se paga, e aí você vai aprender tudo sobre os caminhos, não só o caminho de Santiago. Tanto que eu falei que já fiz outros 5 caminhos,
Eu fiz um caminho do estado do Rio, que é da Estação da Barca até Cabo Frio pela praia. São 153 quilômetros pela praia. Fizemos um grupo, isso aí a gente aprende com essas pessoas aqui na associação. Tá? O próximo. Muito obrigado a todos. Desculpe aí se eu passei do tempo. Obrigado. Gratidão aí, Ricardo, pela experiência compartilhada conosco. Uma bela palestra. Saímos com mais vontade de fazer o caminho de Compostela, com certeza. Um grande abraço aí.